aprimorar o conhecimento sobre a segurança da vacina Coronavac. Esse é o objetivo do estudo de farmacologia que vem sendo desenvolvido pela Unesp, em parceria com a USP e financiado pelo Instituto Butantan. Eu agradeço ao professor Paulo Vilas Boas por ter aceitado o convite de conversar sobre esse tema com a gente hoje. Nós que agradecemos a oportunidade, Lili, e é muito importante nós podermos divulgar para a população a realização desses tipos de estudo, que é um estudo de farmacovigilância, com apoio do Instituto Butantan e em parceria com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, também da Universidade de São Paulo. Nesse momento, acho que nada melhor do que agradecer o apoio que nós tivemos das duas instituições que são centros nossos da realização de pesquisa, que aqui é o Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Botucatu, e também da Secretaria Municipal de Saúde de São Manuel, que atendeu prontamente a nossa solicitação para a realização da pesquisa. E com a nossa conversa, depois a gente pode comentar por que a opção da realização em São Manuel dessa pesquisa. Perfeito, professor. Então, vamos começar explicando como que surgiu a iniciativa desse estudo específico em relação à Coronavac e as suas reações. Então, a realização desse tipo de estudo, que é um estudo de farmacovigilância, o que objetiva um estudo de farmacovigilância? O estudo de farmacovigilância objetiva avaliar o efeito colateral de qualquer produto, de qualquer fármaco. No caso aqui nós estamos estudando a Coronavac, mas tem o objetivo de estudar qualquer fármaco em relação aos efeitos adversos que ocorrem nas pessoas após a comercialização do produto. Diferente quando nós fazemos um estudo de fase 3, no qual você estuda em ambiente controlado, no qual você tem uma seleção muito mais rígida do tipo de paciente que vai integrar o estudo. Na fase 4, quando você faz na vida real, você não seleciona as pessoas que vão entrar no estudo. Todo mundo que, no caso, está utilizando a Coronavac, ou seja, essas pessoas que são elegíveis pelo Programa Nacional de Imunização, elas fazem parte são elegíveis para serem selecionados e fazerem a parte do estudo. Então, com isso, você consegue ter uma visualização melhor dos efeitos colaterais que ocorrem com o produto, no caso da vacina contra a Covid-19, a Coronavac, na vida real, do que todos nós tomamos. Se você vai lá e toma a vacina, você pode ter algum efeito colateral. Então, é importante monitorizar a ocorrência desses efeitos adversos para mostrar que é uma vacina segura, como já foi mostrada na fase 3. Nesse sentido, professor, como as universidades atuam no estudo? Qual que é a parcela de responsabilidade de cada uma, as atividades que são desenvolvidas nesse sentido? A opção, via de regra, da participação das universidades nesse tipo de estudo é que você não tem, vamos dizer assim, o viés comercial do produto. Você, o financiador, o patrocinador do estudo, no caso, o Instituto Butantan, que é o fabricante da Coronavac aqui no Brasil, ele faz opção pelas universidades para mostrar que não tem nenhum viés, o dito viés do selecionador, de quem seleciona os pacientes que vão entrar. Então, com isso, quando você elege uma universidade, você fica do modo mais isento possível na seleção dos pacientes e, com isso, você consegue mapear de um modo mais real a população que está sendo avaliada. Então, essa opção, via de regra, da seleção das universidades. E é muito importante esse aspecto, porque isso acaba sendo uma parceria da universidade com os institutos que fornecem o produto, no caso, a vacina contra coronavírus. E as atividades, professor, tanto da Faculdade de Medicina de Botucatu quanto das faculdades da USP em Ribeirão, e em São Paulo, elas se assemelham no estudo? Se assemelham. A proposta do estudo, ela tem que ser, quando você realiza um estudo multicêntrico, que é, no caso, com as 3 unidades, Faculdade de Medicina de Botucatu, Faculdade de
de Medicina da USP de São Paulo e uma Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, as 3 universidades, os 3 centros, eles têm que trabalhar de modo igual. Ou seja, o que são o trabalho de modo igual? Eles têm que ter o mesmo protocolo para a seleção dos pacientes, o mesmo protocolo para o segmento dos pacientes. Então, a metodologia ela tem que ser igual para todos nós. Então, nós estamos trabalhando da mesma forma que está sendo trabalhado lá em Ribeirão e lá em São Paulo. Professor, e por que a cidade de São Manuel foi a escolhida, né? O senhor adiantou um pouquinho lá no início que a gente falaria sobre essa escolha, né? Então conta pra gente que características, né, que a cidade de São Manuel tem que possibilitou, né, essa escolha. Então, no primeiro momento, o projeto de pesquisa, a seleção, primeiro, o convite para nós realizado pelo Instituto Butantan é que nós já realizamos o ano passado uma pesquisa em conjunto com o Instituto Butantan. Naquele momento nós fizemos com as instituições de longa permanência para idosos, as casas de repouso. Nós fizemos o estudo de soroprevalência. No início da pandemia, no mês de maio, junho, nós fizemos esse primeiro estudo. E esse estudo deu certo, inclusive nós conseguimos uma publicação referente ao material, e com isso nós fizemos um bom contato com o pessoal do Instituto Butantan. Daí, quando eles foram realizar esse estudo de farmacovigilância, eles entraram em contato conosco, que a preferência era para ser realizado em unidade de saúde, e nós temos um contato, a Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp, ele tem uma unidade auxiliar, que é o Centro de Saúde Escola. Então, nesse momento, nós fizemos o contato com o Centro de Saúde Escola, o Centro de Saúde Escola atendeu prontamente ao nosso convite. Então, a seleção naquele momento, a unidade que nós realizaríamos o estudo era o Centro de Saúde Escola. Porém, aqui em Botucatu, houve a campanha de vacinação de toda a população, tá? Que foi realizada, a vacinação foi realizada com a utilização da vacina AstraZeneca Fiocruz, Oxford Fiocruz, e com isso, como toda a população de Botucatu foi vacinada com a vacina da AstraZeneca, nós perdemos o público que a gente poderia acompanhar para ser vacinado com a Coronavac. Então, nesse momento, nós entramos em contato com a Prefeitura Municipal de São Manuel, que é uma cidade próxima aqui de Botucatu, dista mais ou menos 20, 25 quilômetros de Botucatu, e nós temos alguns contatos com os profissionais, com a Secretaria de Saúde, já de outros tempos. Então, com isso, a opção foi ser realizado lá em São Manuel, porque é uma cidade próxima, a Faculdade de Medicina, ela trabalha dentro da estrutura de saúde regional como um polo, como o atendimento terciário, inclusive para a região de São Manuel. Então, com isso, facilitou o contato, e a Secretaria de Saúde de São Manuel, na pessoa da secretária, da diretora de saúde, a doutora Patrícia, ela aceitou prontamente a nossa solicitação. E com isso nós instalamos o centro da coleta, do recrutamento das pessoas lá em São Manuel. E São Manuel, ele está trabalhando muito bem em relação à vacinação, que ele está centralizando toda a vacinação no centro poliesportivo da cidade. E está evitando aglomeração de pessoas, que é uma área muito grande, é um fluxo muito bem realizado. Então, com isso, nós fizemos a opção e fomos prontamente atendidos, e, inclusive, em todo momento que nós participamos da coleta de dados, todos os profissionais que estão atuando nos recebem muito bem. Então, isso é um fator que facilita. É muito importante, quando você realiza uma atividade, uma pesquisa dita de campo, quando você vai para a vida real, você tem um apoio de todos os participantes, de toda a estrutura. E um aspecto que é importante também, como a Faculdade de Medicina, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu é um polo de atenção para a população de São Manuel, a própria população nos recebe muito bem. Então, isso também é um outro fator que facilita. Então, esse foi o motivo da opção para a Secretaria de Saúde, para a cidade de São Manuel. E, professor, como foi, né, o recrutamento das pessoas imunizadas para essa coleta de dados e para a realização do estudo?
Então, nós ainda estamos em andamento a pesquisa, nós não finalizamos o número total que nós desejamos coletar das pessoas. Como é que funciona? Qual que é o fluxo do trabalho? A pessoa chega para fazer sua vacinação, daí nós abordamos essas pessoas que vão fazer a vacinação, explicamos o protocolo, daí como é que funciona o protocolo? A pessoa é vacinada pelos próprios profissionais da Secretaria de Saúde, daí essa pessoa, naquele momento, após a vacinação, ela aguarda, quando ela aceita participar da pesquisa, ela aguarda 30 minutos, nós estamos lá, nós fazemos uma avaliação clínica no momento que ela toma a vacina, reavaliamos depois de 30 minutos, posteriormente ela recebe um diário, que é o dito diário do paciente, que ele tem que avaliar a ocorrência dos seus efeitos colaterais nos próximos 7 dias, observando a ocorrência de febre, dor no local da aplicação da vacina, algum outro efeito colateral que ela possa ter. Depois, com 3 dias, nós entramos em contato telefônico, com 7 dias entramos em contato telefônico novamente, e posteriormente, quando a pessoa será revacinada, em torno do 28º dia, nós vamos estar presentes na revacinação e fazemos o mesmo protocolo. Acompanhamos por 30 minutos, entramos em contato com 3 dias, entramos em contato com 7 dias, e no caso, após a segunda dose, também em contato com 42 dias. E quando é incluída alguma mulher grávida, que também é factível a avaliação de mulheres grávidas, nós aqui acompanhamos por 42 dias após após a segunda dose, e o Instituto Butantan realizará um acompanhamento após o nascimento da criança por mais 6 meses. O grupo de farmacovigilância do Instituto Butantan realizará esse acompanhamento por mais 6 meses depois do nascimento da criança. O senhor já mencionou, né, a importância de um estudo como esse para garantia e aprimoramento do conhecimento sobre a segurança da vacina, e é também uma forma de tranquilizar a população em um momento em que nós vemos tantas informações equivocadas sendo divulgadas em relação às vacinas, né, sendo compartilhadas, melhor dizendo, sobre as vacinas. Isso é fundamental, que nem você comentou. Eu acho que um dos grandes pecados que ocorreram nesta pandemia foi a divulgação das fake news, ou seja, a desinformação das pessoas. O primeiro aspecto que acho que nós precisamos reforçar é que a vacina, qualquer uma das vacinas que estão sendo aplicadas, todas elas passaram por várias fases de pesquisa antes de elas chegarem no público. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, as vacinas são seguras. E a realização desse tipo de pesquisa é muito importante, que comprova na vida real que as vacinas são seguras. E outro aspecto, que não é o objetivo do nosso estudo, mas que nós podemos falar tranquilamente, as vacinas têm a sua efetividade. Ou seja, elas funcionam na prevenção da Covid-19, funcionam na redução da mortalidade, funcionam na redução das hospitalizações. Então, as vacinas são muito seguras. Então, quando você tem a possibilidade de realizar uma pesquisa nesse formato, e posteriormente a divulgação dos dados referentes a essa pesquisa, nós vamos mostrar que a vacina é segura, a gente pode utilizar, a gente consegue orientar a população de um modo também seguro para nós, mostrando que pode tomar a vacina, né? Nós estamos na linha de frente, estamos trabalhando no dia a dia, então nós temos que orientar o uso da vacina. Então, esse tipo de pesquisa mostra o que a gente sempre tem comentado. A gente tem que ser baseado nestes momentos de crises sanitárias na ciência. O que a ciência produziu de conhecimento, está produzindo de conhecimento. Então, esse é um aspecto muito importante. Nós acreditarmos que existem pessoas sérias que estão preocupadas com a saúde da população, evitando a ocorrência da pandemia, mas principalmente reduzindo as hospitalizações, reduzindo o evento mais catastrófico que existe, que é a morte, que a morte é uma catástrofe tanto para o indivíduo, mas também para as pessoas que o rodeiam, para a família,
E um aspecto também que é importante, que está sendo muito pouco comentado, nós temos que lembrar que as pessoas que adquirem, infelizmente, a Covid-19, em torno de 20% delas vão ter algum grau de sequela física importante. Então, isso é um dado pouco comentado. Nós temos estudado alguma coisa a respeito disso, mas isso é muito pouco comentado. Então, imagine o impacto que isso terá se, felizmente, a pessoa não falecer, mas se a pessoa cursar, infelizmente, se ele cursar com algum grau de incapacidade. Então, tudo isso é muito importante a gente orientar. E a medida mais, não a medida mais efetiva, mas uma das medidas efetivas da prevenção da Covid-19 é a vacinação. Mas existem outras medidas que nós não podemos esquecer de continuar utilizando, que é o distanciamento social até que a vacinação esteja bem controlada, até que a Covid-19 esteja bem controlada. Isso nós vamos conseguir com a vacinação da maior parte da população. Então, o isolamento social, a higienização das mãos e o uso de máscara. Eu sempre brinco para todo mundo e continuo falando, e não custa nada a gente falar aqui também. A vacinação não nos dá uma capa de super-herói. Nós continuamos tendo que fazer todas as medidas de prevenção, mesmo estando vacinados. Agora, para a gente encerrar, professor, a Faculdade de Medicina está envolvida nesses dois grandes estudos, né? Um com a vacina Oxford-AstraZeneca, outro agora com a vacina da Coronavac. Qual a importância, né, para a Faculdade de Medicina, para os professores, alunos, pesquisadores envolvidos, né, nesses estudos, o aprendizado, a pesquisa vivenciada em um momento tão inédito como esse, né, do contexto de uma pandemia? Eu acho que existem vários benefícios que nós podemos falar. Acho que o primeiro grande benefício é para a própria universidade, para a Unesp. É um reconhecimento para a Unesp quando os institutos de pesquisa, a indústria farmacêutica, ela nos solicita a participação de uma pesquisas deste porte. Isso mostra um reconhecimento da nossa capacidade de pesquisa como instituição. Isso é o nome da Unesp que nos leva a isso. Então, o primeiro aspecto é para a universidade. Um segundo aspecto importante é para toda a comunidade da universidade, que nem você comentou. São os docentes, são os alunos de graduação, os alunos de pós-graduação, no caso da área de saúde, os alunos da residência, tanto médica quanto multiprofissional, porque eles têm a oportunidade de estar envolvidos numa pesquisa desse porte. E lembrar que neste momento da pandemia, a universidade, eu vou comentar aqui especificamente da Faculdade de Medicina de Botucatu, mas os outros campos da universidade também estão realizando pesquisas. Nós estamos tendo um incremento muito grande do número de pesquisas que nós estamos realizando. Então, isso mostra que existem pessoas interessadas, pessoas envolvidas na realização de pesquisa. Isso nos dará respostas para um monte de questionamentos que nós temos ainda em relação à pandemia da Covid-19. E tem que lembrar que a pandemia da Covid-19 ela surgiu, começou a ser mais falada em dezembro de 2019, nós não temos 2 anos. E nós nunca tivemos tantas respostas tão rápidas em relação a vários aspectos da pandemia, se nós não tivéssemos envolvimento de todas as universidades, tanto nacionais quanto internacionais, e também com a parceria que nós tivemos a oportunidade de desenvolver. Então, esse aspecto é muito importante, e isso mostra que nós somos uma universidade de excelência. Nós conseguimos fazer pesquisas bem feitas, quando nós temos o apoio e o financiamento. E esse aspecto eu acho que é fundamental, porque, infelizmente, nós não conseguimos fazer pesquisa sem financiamento. E, felizmente, vou comentar aqui especificamente do estado de São Paulo, existe um apoio para a pesquisa, principalmente nesse momento da Covid-19.
Tá certo, professor. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Unesp Notícias conosco hoje e agradeço também por todas essas explicações e apontamentos sobre a vacina. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que uma mensagem que a gente tem que deixar para todo mundo é para as pessoas acreditarem na ciência. A gente sabe que é um jargão que está sendo muito comentado, mas é o fato. A gente tem que acreditar na ciência, tem que acreditar na produção do conhecimento científico, e com certeza isso nos dará um monte de respostas que nós não temos ainda. Mas nós temos várias respostas que foram geradas nesses 1 ano e meio que nós estamos convivendo com a pandemia.